Então vamos continuar aqui o nosso Lâmpada para os Meus Pés de hoje. Queridos, o tema é o preparo da igreja para o arrebatamento. O assunto, nós estamos fazendo uma conexão dos aspectos e marcadores proféticos encontrados no livro de Cantares de Salomão e que se cumprem nos nossos dias no preparo da igreja para o arrebatamento. O texto base é o livro de Cantares, capítulo 1 ao capítulo 6. O livro de Cantares, a pergunta 1a e b, lendo o livro de Cantares, dos capítulos 1 a 6, a pergunta é: identifique em cada versículo abaixo a sua relação com a mensagem pregada e os textos utilizados no Trombetas e Festas 3. Bom, no livro de Cantares, capítulo 2, verso 12, diz: aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A relação desse texto com a mensagem que foi pregada no Trombetas e Festas 3 está na expressão: aparecem as flores na terra. Isso porque ele fala de uma igreja que se cumpre nela a profecia do profeta Joel, citada em Atos 2, versículo 17, que diz: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Isso fala dos sinais para o mundo e do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, preparando-a para o seu arrebatamento. É o despertar da igreja com os dons espirituais. Em Cantares 2, verso 13, diz: a figueira já deu os seus figuinhos e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. A relação desse texto com a mensagem que foi pregada no Trombetas e Festas 3 está na expressão: a figueira já deu seus figuinhos. A figueira fala dos sinais proféticos relacionados a Israel, organizado como Estado em 1948, cumprimento da profecia do Senhor Jesus, conforme está descrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, do versículo 32 ao versículo 33, que diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Meus irmãos, a figueira fala dos sinais proféticos relacionados a Israel. A figueira é símbolo de Israel no Velho Testamento e a videira é o símbolo da igreja no Novo Testamento. Deixa eu chamar aqui o pastor Ricardo Azevedo, que vai participar conosco aqui também nesta manhã, onde o pastor Ricardo vai estar comentando conosco sobre também essa parte do Trombetas e Festas e também sobre o tema de hoje aqui do Lâmpada para os Meus Pés. Pastor Ricardo, a paz do Senhor. Da bancada, aos ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés. A paz, Senhor, pastor Ricardo, conosco nesta manhã. Pastor, a pergunta que eu irei fazer para o senhor, ela está relacionada à pergunta 1C e D. A pergunta que eu vou fazer para o senhor é Cantares 2, verso 7. O que o senhor poderia falar para a gente sobre esse preparo da igreja para o arrebatamento, pastor Ricardo Azevedo? Muito bem, pastor Gilson. Então vamos ao comentário da primeira pergunta, letra C, que está relacionado com Cantares 2:17, que diz assim: antes que refresque o dia e caiam as sombras, volta, amado meu, faz semelhante ao gamo, ao filho dos veados, sobre os montes de Beter. A igreja fiel anseia pela volta do Senhor,
antes mesmo que caiam as sombras. Este anseio da igreja pela volta de Jesus encontra-se registrado também em Apocalipse 22, verso 20, que diz assim: Amém, ora vem, Senhor Jesus. É o desejo da igreja pela volta do Senhor Jesus, é o grito que a igreja proclama, que é Maranata. Essa é a proclamação profética relacionada ao momento histórico e profético que vivemos. Tempo relacionado à proximidade do arrebatamento da igreja fiel, prenunciado pelos profetas, pelo Senhor Jesus, pelos apóstolos e pela igreja fiel, e que também foi proclamado de uma maneira muito especial, pastor Gilson, agora em Trombetas e Festas 3, de uma maneira maravilhosa. Retorno para o senhor, a paz do Senhor. E pastor Ricardo, é o Kleber. O pastor Gilson, infelizmente, não consegui contato com ele, né? Mas tivemos problemas técnicos. Pastor Samir, paz do Senhor, o senhor me ouve, pastor Samir? Amém, Kleber. A letra D e E que nós vamos responder, em Cantares 5:2, a palavra diz: Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Abre-me, minha irmã, minha amiga, pomba minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Então, queridos ouvintes, a relação existente entre este texto e as mensagens de Trombetas e Festas 3 está bem clara nos apelos finais para a igreja, para ela ouvir a voz do amado. Todavia, o mundo e a religião estão em rebelião. Tem se rebelado, vivendo um motim contra Deus e contra o seu projeto de salvação. E por isso não ouvem a voz do amado, que bate e convida para a salvação. Abre-me. Apelo final para a igreja ouvir a voz do amado está registrado claramente na carta a Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. A igreja morna e sem definição, cujo ministério está em ruínas e sua forma de vida é exemplificada como nome de ativismo em nossos dias. E a letra E, Cantares 5:9, diz o seguinte: Que é o teu amado mais do que o outro amado? Ou tu a mais formosa entre as mulheres? Que é o teu amado mais do que outro amado que tanto nos conjuraste? Na associação entre os textos de Cantares 5:9 com 2 Coríntios 4:4, nós podemos ver que os textos mencionados mostram que o Deus deste século, o adversário das nossas almas, faz a oposição ao projeto de Deus, forjando dúvidas, questionamentos baseados na razão. Levanta muitos a não crerem no projeto eterno, projeto perfeito da salvação. A rebelião promovida pelo Deus deste século é uma rebelião contra o Deus eterno e contra o Senhor Jesus, o seu ungido e seu evangelho. Isto está claramente registrado em 2 Coríntios 4:4, que diz: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, queridos, a rebelião e rejeição ao governo de Deus são declarados em Salmos 2:3 na expressão: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Amém, meus queridos? Amém, Kleber? amém, querido, amém, pastor. Pastor Samir, lá dos Estados Unidos, falando com a gente. Deixa eu dar um pulinho em Portugal agora, falar com o pastor Gerson Belucci. Pastor, a paz do Senhor, tudo bem com o senhor? Olá, pastor Gilson, Kleber Correia, queridos companheiros da bancada, nossos amados ouvintes que estão sempre conosco no Lâmpada para os Meus Pés. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um programa abençoado.
Vamos sim, pastor. O senhor já pode nos responder? Muito bem, meus irmãos, vamos à pergunta 1F. Refere-se ao texto em Cantares 6,12, que diz: Antes de eu o sentir, me pôs a minha alma nos carros do meu povo excelente. Então, a relação desse texto 6,2 na expressão antes de eu o sentir, com a proclamação feita no Trombetas e Festas 3, está na descrição de como se deu o ato do arrebatamento da igreja fiel. Refere-se a um instante rápido e imperceptível de como o abrir e fechar dos olhos, registrado em 1 Coríntios 15, 52, que diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Vejam, meus irmãos, a expressão no momento, no original grego, refere-se à palavra átomos, que é aquela partícula indivisível. E aqui refere-se a um momento, a um pequeno espaço de tempo, como se está referido em Coríntios, né? Num abrir e fechar de olhos. Isso foi claramente anunciado, meus irmãos, nas mensagens do Trombetas e Festas 3, que todos certamente assistiram, quando falou sobre o toque da quarta trombeta que se dará, a ida da igreja fiel para encontrar-se com o noivo, o Senhor Jesus, na eternidade. Então, o toque da quarta trombeta, que está lá em Apocalipse 8:12, que diz, né? O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a noite. Isso refere-se, meus irmãos, ao arrebatamento da igreja. A quarta trombeta menciona os sinais relativos aos aspectos geofísicos que envolvem o sol, a lua e as estrelas, confirmados pelo Senhor Jesus quando adverte a todos para a necessidade de vigilância, que está em Mateus, no capítulo 24, nos versos 29, 30 e 31. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão dos céus e as potências dos céus serão abaladas. E aí o 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Até o verso 30. Louvado seja o nome do Senhor, porque num instante, num momento, num piscar de olhos, a igreja será arrebatada. Aleluia por isso. Vamos à pergunta 2, meus irmãos, que diz: lendo o livro de Cantares, capítulo 3, versos 9 e 10, identifique como cada um deles que faz parte da igreja fiel deve estar preparado para o arrebatamento. Cite cada expressão e sua aplicação profética. Então vamos ler 3:9 de Cantares. Diz: o rei Salomão fez para si um palanquim de madeira do Líbano. E o verso 10 nos diz: fez-lhe as colunas de prata, o estrado de ouro, o assento de púrpura, o interior revestido com amor, pelas filhas de Jerusalém. Observem, irmãos, a igreja fiel será arrebatada em um palanquim, que fala de uma experiência pessoal, individual. Também se refere à madeira do Líbano. Por quê? Porque a igreja é gentílica. Também fala com colunas de prata. Prata fala da redenção. Nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Estrado de ouro fala do poder de Deus, e o assento de púrpura refere-se ao poder do sangue de Jesus. A madeira do Líbano, meus irmãos, fala de uma igreja gentílica, porque nós somos gentios, nós não somos Israel. Não tínhamos acesso às promessas feitas no concerto de Deus com Israel, mas pela grande misericórdia do Senhor, nós passamos a ter acesso
a essas promessas. As colunas de prata falam da redenção pelo sangue de Jesus, e é por isso que passamos a ter acesso à graça do Senhor, às riquezas da sua graça. O estrado de ouro é a base de todas as coisas, que é o poder de Deus para a salvação do homem, o poder do Espírito Santo, o poder do Evangelho, né? Como Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. O assento de púrpura fala da realeza do Senhor Jesus. Ele é o Rei dos Reis, ele deixou a sua glória, desceu até nós, se humilhou, né, na figura de homem, porém sem pecados, derramou seu sangue na cruz para salvar e nos dar acesso à eternidade. O palanquim, portanto, aponta para a doutrina do poder do sangue de Jesus. Tudo isso se resume numa expressão: redenção pelo poder do sangue de Jesus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Eu passo a palavra, pastor Gilson, para que o pastor possa comentar mais coisas gloriosas desse texto. Sou eu aqui, pastor Gerson Belucci. Não conseguimos o contato, né? Um problema técnico com o pastor Gilson e o pastor João Cidade. Bom, lendo Cantares 2, verso 12, comparado com Mateus, capítulo 25, verso 6, identifique o momento profético que a igreja vive hoje. Vamos à resposta. Em Cantares 2:12 diz: aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Em Mateus 25:6 diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, aí vem o esposo, melhor dizendo, saí-lhe ao encontro. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Meus irmãos, a igreja fiel vive o momento que antecede o arrebatamento. A igreja fiel tem os dons espirituais, que são as flores, e está atenta à voz do Espírito Santo, que é a voz da rola. A igreja está preparada para sair ao encontro do seu noivo, que é o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo anuncia: Jesus vem. A igreja fiel proclama: Maranata. Estamos vivendo um momento em que o Espírito Santo está avisando ao mundo que breve o Senhor Jesus voltará. A igreja, então, vive o preparo para o encontro com o noivo. E quem é o noivo? O noivo é o Senhor Jesus. Por isso, o momento é de estarmos sempre vigilantes para encontrarmos com o noivo, que é o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. 10h57. Nós vamos ficando por aqui nesse Lâmpada para os Meus Pés de hoje. Pastor Gerson, obrigado pelo carinho, obrigado pela participação. A paz do Senhor, querido. Amém, pastor Gilson, Kleber Correia, companheiros da bancada e nossos fiéis ouvintes do Lâmpada. Eu também me despeço de todos, desejando uma excelente semana, todos na presença do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor, querido. Pastor Samir, a paz do Senhor. Quero me despedir de você, Kleber, dos companheiros, dos nossos queridos ouvintes. Deus vos abençoe. Uma semana abençoada na presença do Senhor. Muitas bênçãos, muita felicidade. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, querido. Pastor Samir e pastor Ricardo Azevedo. Pastor, a paz do Senhor. Kleber, a paz do Senhor a você, a paz do Senhor aos pastores da bancada, todos os ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés, e que esta semana seja mais uma semana de muitas vitórias. Deus os abençoe. Amém, querido pastor Ricardo Azevedo, direto de Portugal. A paz do Senhor, pastor João Cidade, a paz do Senhor, pastor Gilson Souza. Semana que vem estaremos de volta aqui em mais um Lâmpada para os Meus Pés. Você acabou de ouvir na Rádio Manaim. Lâmpada para os Meus Pés.